Bom dia, boa tarde ou boa noite ainda, dependendo do horário que você está me assistindo. Vamos continuar o nosso estudo aí referente às agravantes no direito penal. Nós já vimos aí a reincidência, nós já vimos o motivo fútil e o motivo torpe, nós já vimos aqui o para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Vamos partir agora para as outras agravantes, né? A agravante aqui da linha C. A linha C, ela fala assim: a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Olha bem para cá. O legislador, quando colocou no inciso 2 do artigo 61, a linha C, essa espécie de agravante, o que ele quis, na verdade, não foi agravar a pena apenas daquela pessoa que, de alguma forma, mediante traição, emboscada ou dissimulação, praticou o crime. O que ele está agravando, na verdade, e é isso que eu quero que você perceba aqui a partir de agora, é o que ele está agravando é o recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. É isso que ele está agravando. Ele não está agravando a emboscada ou a traição somente dessa forma. A traição, a emboscada ou a dissimulação são exemplos de hipóteses que de alguma forma dificulta ou torna impossível a defesa da vítima. Então, na verdade, o que ele está agravando aqui é o quê? É o meio pelo qual o agente pratica o crime. Se o meio que ele está praticando o crime dificultou ou de alguma forma tornou impossível a defesa do ofendido, há um agravamento da pena. Então, por exemplo, se você, para poder, de alguma forma, furtar um bem, você engana a pessoa, vai lá e pega esse bem, vai haver agravante. Só cuidado que a dissimulação, ela qualifica o furto, né? Eu só estou usando aqui para você poder compreender o exemplo. Se o agente pratica algum tipo de meio ardil para poder efetuar a conduta criminosa, ele vai estar em curso nessa agravante. Eu volto a repetir que traição, emboscada ou meio que de simulação são apenas o quê? Exemplos de meios que de alguma forma dificultem ou tornam impossível a defesa do ofendido. Eu vou me reportar ao homicídio, porque em relação ao homicídio fica mais fácil de você enxergar essa agravante aqui. Mas lembrando que no crime de homicídio, isso aqui também qualifica. Ora, e se qualifica no crime de homicídio, não pode agravar em razão do bis e idem. Então imagina que o camarada está vindo numa moto, aí o cidadão da garupa vira para o que está na calçada e fala: você é o fulano? Sou. Pá! Isso quase não acontece, né? E dá um tiro na cara do cidadão. Isso foi mediante o que? Emboscada. Né? Foi uma situação que causou uma certa surpresa, dificultou a defesa da vítima. Na hora que você é pego de surpresa, na hora que você é surpreendido, como é que você vai se defender? Não dá. Não tem como você se defender. Deu para você poder compreender, então? O que ele está aqui agravando é o meio que torna impossível ou dificulta a defesa da vítima. Um outro exemplo. Se eu, de alguma forma, der alguma substância para a vítima e essa substância reduzir o seu discernimento, ela não consegue, né, efetivamente se ordenar nos pensamentos, ela perde a noção do que é certo e do que é errado, e eu aproveito isso para praticar o crime, eu também vou estar diante dessa agravante. Por quê? Porque no momento que eu dou para o agente, para a vítima, algum tipo de substância que de alguma forma, né, tira dela o total discernimento, de tal maneira que ela começa a ter imaginações alucinógenas, ela começa a sair da normalidade, eu estou dificultando sim a sua defesa. Então imagina que eu dou para a vítima algum tipo de substância para que ela saia do normal. E enquanto ela está totalmente alucinada, eu vou lá e aproveito essa situação para poder retalhar o corpo dela todo, porque a minha hipótese, a minha intenção é praticar lesão corporal. Essa minha lesão corporal vai ter essa agravante. Por quê? Porque no momento que eu dei a substância alucinógena para ela, eu tornei impossível ou até de certo modo eu dificultei a sua defesa. Beleza? Tranquilo? Então vimos aqui que o que ele está agravando na verdade é o meio do qual traição, emboscada e dissimulação são exemplos. Tranquilo? Vamos para aqui, para a hipótese da linha D. A linha D, ela fala assim: com emprego de veneno, fogo, explosivo,
tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. O mesmo raciocínio que nós utilizamos para a linha C, nós também vamos utilizar para a linha D. Porque a linha D, ela não está agravando o simples fato do agente usar veneno. Ela não está agravando o simples fato do agente usar fogo. Ela não está agravando o simples fato do agente usar explosivo. Ela não está agravando o simples fato da tortura. O que ela está agravando é o meio insidioso utilizado, o meio cruel utilizado ou o meio que resulta perigo comum. Você quer ver? Vamos começar a analisar cada um aqui. O que é meio insidioso? Meio insidioso é aquele meio onde eu, de maneira sorrateira, vou lá e coloco uma substância, por exemplo, na comida de alguém sem que essa pessoa veja. É aquele meio ardil, sem que a vítima veja, eu vou lá e faço. O veneno. Por um acaso você pega veneno, coloca na comida dos outros e fala assim, toma aqui, come essa comida que eu coloquei veneno? Não. O veneno você vai colocar ele de maneira insidiosa, ou seja, sem que a vítima veja. Na hora que eu coloco um veneno de maneira insidiosa, vai estar havendo o quê? Essa agravante. Então eu chego à conclusão que o veneno é um exemplo de substância que pode ser utilizada de maneira insidiosa. Aliás, é o exemplo cristalino, né? É o exemplo ímpar, porque é o veneno, por excelência, a substância que você vai utilizar de maneira insidiosa. Você não vai mandar a pessoa tomar veneno. Só se a pessoa for suicida. Mas você não vai mandar ela tomar veneno. Então poderia ser, ao invés de veneno, por exemplo, cimento. Se eu usar cimento de maneira insidiosa, eu vou ter essa agravante? Vou. Volto a repetir. O que está sendo agravado aqui é a forma, é o meio. E no primeiro exemplo é o meio insidioso. No caso, o veneno. A segunda hipótese após o veneno é o fogo. Mas o fogo a gente vai ver junto com a tortura. Sabe por quê? Porque o fogo e a tortura são meios cruéis de praticar o crime. Então é o fogo e a tortura que estão agravando? Não. O que está agravando, na verdade, a pena do crime é a forma cruel como ele é praticado. Do qual são exemplos fogo e tortura. Tanto o fogo quanto a tortura trazem realmente requintes de crueldade para aquele crime. Vamos trabalhar como exemplo aqui o homicídio, né? Porque é o mais fácil de a gente enxergar. Mas já lembrando que isso aqui também qualifica o homicídio. E se qualifica, não pode agravar, mas só para você enxergar. Por exemplo, se eu matar alguém ateando fogo, é meio cruel. Não é o fogo em si que está qualificando ou agravando, é o meio cruel. Se eu torturo alguém para matar essa pessoa, se eu utilizo a tortura como meio, o meu homicídio vai ter a tortura, mas porque a tortura é um meio cruel. Aí vai qualificar em razão do meio cruel. Ou se for outro crime, vai agravar porque é meio cruel. Aí eu quero aproveitar aqui para fazer um link lá no homicídio, que cai bastante em prova. Se você for no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 do Código Penal, você vai ver que lá está escrito exatamente igual que está escrito aqui, com emprego de veneno, fogo explosivo, tortura, né? Só que lá ele ainda inclui a asfixia, né? Que aqui não está incluído. Se você for lá no 121, parágrafo 2º, inciso 3º, você vai ver que essas hipóteses aqui também qualificam um crime de homicídio. Mas tem uma hipótese que eu queria que você desse uma especial atenção, que é justamente na tortura. Por quê? Porque dependendo do dolo do agente, o crime muda. Se o dolo do agente for praticar a tortura e em razão da tortura vier a morte, nós vamos estar diante do crime de tortura qualificada pela morte, que está previsto no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 9455. Então, se o objetivo do agente, volta a repetir, for torturar, e em razão da tortura vier a morte, o crime praticado pelo agente é o crime de tortura qualificado pela morte, previsto no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei 9455. Agora, se o dolo do agente for praticar o homicídio, for matar, e como meio para chegar ao homicídio ele tortura, aí sim eu terei o crime de homicídio qualificado pela tortura. Perfeito? Tranquilo? Então cuidado lá no homicídio na hora que você for estudar esse homicídio qualificado. Porque dependendo do dolo do agente, vai mudar a figura típica aí onde ele será capitulado. Tranquilo? Então vamos lá, só para finalizar aqui, ó. Então nós já vimos que o fogo e a tortura são exemplos de meios cruéis.
E o explosivo? O explosivo é um exemplo de meio que causa perigo comum. Se eu utilizar algum explosivo, agrava a pena. Então, por exemplo, se eu uso um explosivo para lesionar alguém, se eu, por exemplo, quero lesionar e para lesionar eu jogo uma granada, né? Eu vou ter, a minha lesão corporal vai ter a pena agravada em razão o quê? Em razão do meio que eu utilizei que gerou perigo comum, ou seja, gerou perigo para todas as pessoas de maneira indistinta. Tranquilo? Beleza? Vimos aqui então mais uma agravante, né? Agravante do 612, a linha D de dado. Vamos continuando aqui. Vamos para a letra E. Vamos para a agravante da letra E. A agravante da letra E diz o seguinte, olha, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. E chega aqui, a doutrina se degladeia. Porque ascendente, na árvore genealógica, é o que começa de cima para baixo. Então, por exemplo, o meu pai é meu ascendente, minha mãe é minha ascendente, meu avô, meu bisavô, minha avó, minha bisavó, porque está indo na linha reta. Ascendente. E se o ascendente é o que está vindo de cima para baixo, o descendente é o que está descendo, óbvio. Então, o meu filho é meu descendente, o meu neto vai ser meu descendente. Então, eu em relação a eles em relação a mim, perdão, são descendentes. E eu em relação a eles sou ascendente. O irmão, né, é o irmão colateral, né, o mesmo pai ou mesma mãe. O problema está no cônjuge. O Código Penal, ele é de 1940, mas é garoto, o Código Penal é garotinho, é de 1940. E aí, em 1940, eles ainda não haviam previsto a possibilidade da união estável. E hoje você sabe que a Constituição Federal, ela equipara a união estável ao casamento. Então eu te pergunto, será que poderia haver o agravamento da pena em razão do agente ter praticado o crime contra o cônjuge? Aí, se você for olhar para o princípio da legalidade e para aquilo que eu te falei no início da aula, quando nós estávamos estudando as agravantes, você vai falar que não, porque eu estaria fazendo uma interpretação para prejudicar a situação do agente. Porque cônjuge é cônjuge, companheiro é companheiro. Só que em 2006 isso acabou. Quando eu praticar um crime contra uma companheira, eu não vou olhar para cá, para a letra E, eu vou olhar para a letra F. Porque a letra F, ela fala assim: com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. E qual é a lei específica? É a Lei 11.340, que é a famosa Lei Maria da Penha. E lá nessa lei, ela prevê o companheirismo. Então, para você não correr o risco de aqui na linha E, realizar uma analogia em Malam Partem, incluindo na expressão cônjuge também a expressão companheiro, agrave a pena do agente quando se tratar de crime contra o companheiro ou contra a companheira, aqui na linha F. Por quê? Porque a linha F manda você aplicar a lei referente o quê? À violência doméstica. E a lei referente à violência doméstica é a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. E lá ela prevê o quê? A figura da companheira. Perfeito? Então, cuidado aqui com essa linha E, tá bom? Agora, é óbvio que existe parte da doutrina, né? E aí eu não vou ser leviano de falar que não sou burro nem maluco. Existe parte da doutrina que inclui aqui na expressão cônjuge também a expressão companheiro. Só que por uma questão de analogia em benefício, adote aqui a letra F. Agora, olha o problema, porque o problema ainda não acabou não. Eu estou falando em companheira. Eu estou falando no homem que, de alguma forma, pratica o crime contra a companheira. E o inverso? Porque quando é contra a companheira, isso aqui já está solucionado. Eu vou para a linha F. Mas e se for a mulher que estiver praticando o crime contra o companheiro? Porque a Lei Maria da Penha, ela é voltada para a mulher biológica. Ou seja, aquela pessoa que efetivamente nasceu mulher. Se você pegar a lei, você vai ver que o legislador ele sempre se refere à ofendida. E não ao ofendido, ele fala ofendida, porque o objetivo do legislador foi proteger a mulher, mas a mulher biológica, aquela que efetivamente nasceu mulher.
O que você vê na televisão aí são algumas decisões judiciais pipocando, aplicando a Lei Maria da Penha a homens, alegando que a Lei Maria da Penha fere o princípio da isonomia, porque protege a mulher e deixa o homem desamparado. Tá bom, é muito lindo essa teoria, maravilhoso, é uma coisa sensacional, mas não é isso que você vai botar na tua prova. Na tua prova você vai botar que a Lei Maria da Penha é somente aplicável às pessoas do sexo feminino, ou seja, a mulher, mas a mulher biológica, a mulher biologicamente mulher mesmo, nasceu mulher. Deu para compreender? E agora? Quando for a mulher praticando contra o homem? Bom, quando for a mulher praticando contra o companheiro, aí eu vou voltar aqui para a linha E. Porque a linha E fala assim, contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Se você adotar a teoria que aqui no cônjuge ele também está usando o companheiro, você vai dizer que eu aplico essa causa de aumento, essa agravante, perdão. Agora, se você disser que pelo princípio da legalidade não aplica, aí não vai ter agravante. Perfeito? Professor, se cair numa prova, o que eu faço? Bom, a CESP, em específico, vem admitindo aplicar essa agravante também ao companheiro. Então, aqui no cônjuge, ele entende também ser companheiro. Então, o seu concurso é CESP, parceiro, cônjuge, companheiro, pode botar aí como sinônimo. A gente sabe que a CESP é uma banca que cria jurisprudência à parte. Mas se você só quer passar no concurso, deixa a sua convicção pessoal de lado, marca o que o cara quer e vai ser feliz, parceiro. Beleza? Tranquilo? Tem horas na vida da gente que é melhor a gente ser feliz do que estar certo, né? Tem gente que prefere estar certo, morrer certo, mas ser infeliz. Meu irmão, para com essa palhaçada. Vai ser feliz, parceiro. Deixa de estar certo e vai ser feliz, irmão. Deixa o seu orgulho de lado e vai lá ser feliz, né? Olha aqui para a linha F, né? Já comentei a E e a F, inclusive, junto. Mas vamos ler aqui a F. Com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Já falei que a lei é a Lei Maria da Penha, né? Deixa eu falar uma coisa para você aqui, aproveitando que eu estou falando da Maria da Penha. Você que vai fazer um concurso onde cai a Lei Maria da Penha, você tem que saber de cor o artigo 5º, o artigo 22, o artigo 41 e o artigo 16 dessa lei. Vou repetir, artigo 5º, artigo 16, artigo 41 e artigo 22. Esses artigos, eles devem estar no seu sangue, porque são os artigos mais cobrados em concurso público em se tratando de Lei Maria da Penha. Quando tu pegar o seu código, se é que você já comprou o seu código, né? Ah, porque eu não comprei código, vou ficar só olhando para a cara do professor. Se você não comprou o seu código ainda, não dá. Mas se você já comprou o seu código, você vai lá nesses artigos, dá uma lida e você vai entender o porquê que eu estou falando isso. A linha G. Com abuso de poder ou violação de dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão. Então, sempre que a pessoa praticar o crime numa dessas circunstâncias, nós vamos estar diante aí de uma agravante, ou de uma agravante, ó, a pena será agravada, perfeito? Com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão, né? Tranquilo? Bom, a linha H é que você tem que prestar atenção. A linha H, ela diz o seguinte, olha, contra criança maior de 60, enfermo ou mulher grávida. Bom, contra criança, a linha H, ela não traz o conceito do que é criança. A linha H do artigo 61 do Código Penal não nos diz o que é criança. A partir de que idade que eu digo que é criança? A criança, o conceito de criança, né, a definição de criança, se encontra no artigo 2º do ECA, que é a Lei 8.069 de 90. A Lei 8.069 de 90, né, que é o ECA, diz lá no artigo 2º quem é criança. E quem é criança, professor? Criança é a pessoa de 0 anos até os 12 anos incompletos. Ou seja, a pessoa menor de 12 anos é considerada criança pro ECA. Perceba que a linha H fala em criança, não se refere ao adolescente. Então, o adolescente ele não está incluído nessa agravante. Essa agravante diz respeito apenas à criança, que é a pessoa compreendida entre essa faixa
etária aqui. Maior de 60 anos. O maior de 60 anos é a pessoa idosa, não é isso? E a pessoa idosa tem uma lei específica para ela. É a Lei 10.741 de 2003. E que lei é essa? Se você, a essa altura do campeonato, não sabe que lei é a Lei 10.741, bota a mão na cabeça e pede ajuda. Porque essa lei é o Estatuto do Idoso. Tá bom? E lá no Estatuto do Idoso nós temos o conceito de idoso, que é exatamente esse conceito aqui trazido pela linha H. Pessoa enferma, né? E aí a gente inclui qualquer enfermidade. E a mulher grávida também há a causa de aumento. Qual é o problema aqui agora? O problema é eu saber quando é que a mulher está grávida. A partir de que momento a mulher engravida para o direito penal? Eu não quero entrar aqui em discussão religiosa, em discussão filosófica, em discussão médica, em discussão científica. Isso não me interessa. Até porque se eu quiser entrar em algum tipo de discussão desse naipe, vou falar um monte de bobagem. Porque eu não sou cientista, eu não sou médico, eu não sou filósofo, né? Tampouco aí sou o líder de qualquer tipo de religião. Eu sou jurista. Então eu vou te dar o conceito de mulher grávida para o direito. Se você tem outro conceito, ou se você não concordar com o conceito que eu vou te dar, olha o recado que eu já lhe passo. O problema é seu, mas você vai errar na prova. Você não vai fazer uma prova para médico, você não vai fazer uma prova para padre, você não vai fazer uma prova para cientista ou então para piloto da NASA. Você vai fazer prova onde está sendo perguntado questões atinentes ao mundo jurídico. E para o mundo jurídico, quando é que ocorre a gravidez? É o seguinte, no momento em que há relação sexual entre o homem e a mulher, o espermatozoide, ele entra no óvulo feminino. E aí ocorre a fecundação. Porém, só a fecundação por si só ainda não é o bastante para nós afirmarmos que existe vida intrauterina, ou seja, a gravidez. Esse óvulo fecundado, ele deve entrar no útero feminino. No momento em que o óvulo fecundado entrar no útero feminino, vai haver o que a medicina chama de nidação. Então a nidação é a entrada do óvulo fecundado no útero feminino. Quando o óvulo fecundado, e o óvulo fecundado forma o zigoto, quando o óvulo fecundado entrar no útero, a partir desse momento existe para o direito o quê? Gravidez. Então a mulher ela passa a estar grávida a partir do momento em que o óvulo fecundado entrar no útero feminino. Perfeito? No momento em que o óvulo fecundado entrar no útero, eu já posso afirmar aí que houve a gravidez. É por isso que é aí totalmente liberada aquela famosa pílula do dia seguinte. Por quê? Porque quando você toma a pílula do dia seguinte, você não está afetando o óvulo fecundado que está dentro do útero. Pelo contrário, a pílula do dia seguinte evita isso tudo. Ela evita, inclusive, a fecundação. Porque se eu estivesse afetando o óvulo que está fecundado no útero, eu estaria praticando o crime de aborto. Tranquilo? É por isso aí que aquela pílula ela é aceita e é vendida aí nas farmácias do Brasil. Tranquilo? Então a mulher grávida ela vai estar grávida quando para o direito? Quando o óvulo fecundado entrar no útero. Antes disso, não há gravidez. É por isso, por exemplo, também que o DIU é admitido no Brasil, pois não se trata de aborto. Tá bom? Tranquilo? Então, deixando de lado as discussões filosóficas, religiosas e científicas para o direito, esse é o conceito de gravidez. Então, quando a mulher se encontrar nesse estado, eu já posso afirmar que há a causa de aumento da linha H. A linha I, quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. A linha J, na ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. E a última aqui, que é o que mais cai em concurso público, em estado de embriaguez pré-ordenada. Presta bem atenção. A embriaguez, ela nem sempre exclui a culpabilidade do agente. Quando você vai estudar lá a culpabilidade, você vê que um dos elementos que compõe a culpabilidade é a imputabilidade. Ou seja, imputabilidade é a capacidade que nós temos de imputar alguma coisa a alguém. E como nós estamos nos referindo ao direito penal, é a capacidade de imputar uma pena a alguém. Só que existem pessoas onde essa capacidade de imputação da pena não é possível. São os chamados inimputáveis. E os inimputáveis para o direito penal são 3. Nós temos o menor de 18 anos, nós temos o doente mental
e nós temos aquela pessoa embriagada, completamente embriagada, em razão de caso fortuito ou força maior. Só que a embriaguez pré-ordenada não está incluída nesses casos de inimputabilidade. Pelo contrário, a embriaguez pré-ordenada, o agente que está embriagado de maneira pré-ordenada, ele responde pelo crime praticado e ainda por cima vai ter a sua pena agravada. Mas o que é embriaguez pré-ordenada? Você sabe que tem gente que só toma coragem depois que bebe. Aliás, eu tenho até o hábito de falar aqui que a bebida entra, a verdade sai. Tem gente que só toma coragem de fazer alguma coisa depois que a bebida entra, né? O camarada tá lá olhando para a mulher tá olhando para ele, ao invés dele ir puro na mulher, não, ele só vai na mulher se tomar cerveja. Parece que só vira homem se tomar cerveja. Tem homem que é assim, né? Só vira homem se tomar cerveja. Só que tem gente que para praticar um crime, o que ele faz? Ele bebe para tomar coragem. É igual o carinha que toma cerveja para tomar coragem e chegar na mulher. A pessoa que bebe para tomar coragem para cometer um crime está diante da embriaguez pré-ordenada. E se ele praticar o crime nessas circunstâncias, se ele praticar o crime nessas condições, ele vai ter a sua pena agravada. Vai haver a agravante do artigo 65, inciso 3, a linha L do Código Penal, tá bom? A embriaguez pré-ordenada não é causa de exclusão da imputabilidade. A embriaguez pré-ordenada não gera inimputabilidade. Pelo contrário, na embriaguez pré-ordenada, a gente responde pelo crime e ainda tem a sua pena agravada. Perfeito? Terminamos assim então o estudo das agravantes do artigo 61 do Código Penal. Um forte abraço e fique com Deus.